Primeiro vem o primeiro filme, né? Aí depois vem a quarta temporada e depois vem o segundo filme. Não, porque no segundo filme o Nabu tá vivo e ele morre na quarta temporada. Então, pera aí. Então vem o primeiro filme, depois o segundo filme. Mas é ela. Fala aí, pessoal, tô aqui novamente. Dessa vez eu trouxe pra vocês um tema super legal. Bom, uma das coisas mais confusas sobre o Winx é a ordem que os fatos acontecem na série, ou seja, a cronologia. Isso porque depois da terceira temporada nós tivemos diversos erros na ordem da história, então todo mundo ficou muito confuso com esses fatos. Como por exemplo, no quarto filme é ótimo, né? No segundo filme, A Aventura Mágica, ele estreou depois da quarta temporada, porém, até onde a gente sabe, ele se passa no meio da quarta temporada. Por quê? Porque no final da quarta temporada, por exemplo, o Nabu morre. E no filme, que vem depois da quarta temporada, ele tá lá vivo normalmente. A Roxy não aparece e tem essas incoerências, digamos assim. Então eu separei nesse vídeo a ordem, que no caso eu pesquisei bastante, né, pra poder falar aqui com vocês, porque não tem como, não é nada exato que a Raven chegou e falou. É algo que eu fui juntando as informações de cada fonte, juntei e montei a cronologia, e eu vou compartilhar essa cronologia com vocês para vocês saberem a ordem real dos fatos. Então, você quer saber qual é essa ordem? É só continuar que já vai começar o nosso vídeo. Bom, então vamos começar pelo básico, né? O Winx é um desenho que gira em torno da personagem Bloom. O desenho tem outros personagens principais, porém, desde o início a gente sempre sabe que o foco é mais preciso, mais central, sempre foi na Bloom. E isso tem ficado bem mais evidente nas temporadas mais recentes. O foco dela só aumenta ao redor das temporadas. Tem temporada nova, eles inventam alguma coisa e a Bloom sempre tem que estar no meio da trama toda. Isso irrita muitas pessoas, inclusive a mim, mesmo ela sendo minha favorita, porque eu acho que tem espaço para as outras Winx também aparecerem. E tipo assim, a Rainbow até dá esse espaço para as Winx de vez em quando, sabe? Nós temos histórias sobre cada uma das Winx também no decorrer das temporadas, porém, nada tão complexo como a história da Bloom, né, gente? Então é assim que começa a primeira temporada. A gente descobre que a Bloom, uma garota que vivia na Terra, tem poderes mágicos, ela descobre que é uma fada, ela vai pra Orfé e tudo mais. E aí ela começa a descobrir sobre o seu passado. Por que ela é uma fada? Aí ela descobre que ela é filha adotiva, ela descobre que tem uma família de pais mágicos, esse tipo de coisa. Porém, ela não sabe quem são esses pais, etc. Ela descobre que a Daphne é sua irmã no decorrer da temporada, depois ela sabe que os pais dela estão mortos, esse tipo de coisa, sendo que eles não estão mortos. É uma enrolação, mas é uma enrolação muito legal. O enredo da primeira, segunda e terceira temporada são muito ricos em detalhes, e eles são perfeitos. Na segunda temporada, a gente teve a entrada da Layla, ou a Isha, não sei como vocês chamam, e a série entra o Lorde Darkar, o novo vilão, com a Strix e tudo mais, a série já vai girando em torno disso. Na terceira temporada, o foco volta um pouco mais para a história da Bloom. A gente tem o Voltor, que sabe um pouco do passado da mãe dela, dos pais delas, na verdade. Do pai dela, na verdade. E a série vai passando, ela não quer descobrir sobre ele, só que ela não consegue e tudo mais. A terceira temporada, ela termina com a Bloom, aquele desejo de ir atrás dos pais dela. E aí então vem o primeiro filme, o filme que prometeu focar inteiramente nessa história da Bloom, nessa história de vida da Bloom, essa busca dela pelos seus pais biológicos. E de fato o filme cumpriu essa missão. É um filme inteiramente focado na história da Bloom. Ele tem a participação das outras Winx, obviamente, mas o filme é totalmente focado na Bloom. Ele foi feito, pensado na vida dela para resolver a história de vida dela, digamos assim. E esse filme, ele também seria, digamos assim, meio que um encerramento da história. Esse filme, ele encerra o arco principal da Bloom, que é o arco central de Winx, né? Ela encontra os pais, ela descobre onde os pais estavam, e assim se encerra a história. Porém, o filme deixa uma brecha. Nesse filme, as bruxas ancestrais, as Winx pensavam que tinham destruído elas, porém não destruíram. Na verdade, as Winx acabaram libertando elas. E no final desse filme, a gente vê que elas são livres por aí e elas acabam encontrando as Strix. E é aí que começa toda a embolação de enredo. Aí você me pergunta, por que começou aí? Simples assim. Porque depois disso aí, a Rainbow teve um planejamento de continuar esse filme. Porém, essa continuação não ia ser a quarta temporada, ia ser em outro filme, entendeu?
Por isso que a quarta temporada não tem referência nenhuma com o primeiro filme. Acaba o primeiro filme, aí depois vem a quarta temporada e não tem nada a ver, nenhuma ligação com o primeiro filme. Os pais da Bloom nem aparecem mais na quarta temporada, as Trix não aparecem mais, a gente não tem ligação nenhuma. É aí que começa um novo arco nas Winx. E aí começa a embolação também, as contradições. A Faragonda falou na terceira temporada que o Enchantix era a última transformação. Depois ela fala que não, que existem outros níveis acima do Enchantix e que o Enchantix é a formação básica de uma fada. Sendo assim, cada fada pode ter outras transformações acima do Enchantix, mas o Enchantix é essencial para a formação delas, digamos assim. Porém, na terceira temporada ela foi bem clara quando disse que era a última transformação em ponto. Não tinha nenhuma outra brecha, né? Ou seja, foi uma coisa porque os produtores acharam que ia acabar o Winx e não acabou, então eles precisaram inventar. Só que aí a quarta temporada ela tem uma série de furos. Eu vou citar alguns pra vocês. Por exemplo, a série continua, beleza, a história é super bacana. Só que no final da quarta temporada, por exemplo, o Nabu morre e as Winx voltam com o Enchantix. Porque claramente é nítido, no final da quarta temporada, o último episódio, tem uma cena em que elas estão, digamos assim, indo embora de Gardenia. E elas estão com o Enchantix de novo, sendo que elas estavam com o Belivix. Isso na época gerou uma teoria de que o Belivix era uma transformação apenas da Terra. Porém, isso foi confirmado que não era, porque no quarto filme, que veio depois dessa temporada, elas estão em Alfea, na Dimensão Mágica, e estão com o Belivix. Ou seja, as pessoas não entenderam o que aconteceu. E aí vem a ordem cronológica. Por exemplo, o Nabu, como eu disse, ele morre na quarta temporada. E no filme que vem depois da quarta temporada ele tá vivo. Como isso é possível? Tecnicamente não é possível, gente. Ele não é possível. Porém, os fãs criaram uma teoria, a Rainbow não oficializou se é realmente isso, só que é a única coisa que a gente pode se agarrar, que é, esse filme, o segundo filme, ele acontece no meio da quarta temporada. Ele acontece depois do episódio que elas conseguem o Belivix e se passa no meio da quarta temporada. Por que se passa no meio? Porque é impossível as Winx se passar antes da quarta temporada, porque as Winx só tinham Enchantix. E é impossível se passar depois, porque o Nabu morre e ele tá vivo no filme. Então só pode se passar no meio. Essa é o que a gente coloca na nossa cabeça, que é, mesmo a Amy não confirmando isso, é a única teoria que a gente pode levar em consideração, porque senão não bate com as outras ordens. Esse segundo filme, se não fosse pelo fato que é o final, é o fim das bruxas ancestrais, ele seria um filme completamente descartado, porque é um filme que também tem outros erros, como por exemplo, o Sky pede a Bloom em casamento de novo, sendo que ele já tinha pedido ela em casamento no primeiro filme. Ou seja, fica uma coisa desnecessária. É por isso que quando o filme chegou na Nickelodeon, a Nickelodeon pincelou o filme todinho, cortou o filme todo e mudou a dublagem. Na dublagem da Nickelodeon, não é o casamento, o Sky convida ela pro baile de princesa, sei lá, algo desse tipo assim. Eu nem assisti legendado porque mudou tudo, então é uma confusão enorme. Aí as Trix, no final do segundo filme, elas são presas, né, capturadas pelas Winx, e a gente não sabe mais o que aconteceu com elas. Depois de muitos anos, chegou a quinta temporada, que não foi uma continuação direta. Aí a gente descobriu que as Trix estavam presas lá em Andros, naquela prisão lá e tudo mais, elas conhecem as Spritanas e tudo mais, e assim começa o enredo da quinta temporada. Tem alguns furos também na cronologia, por exemplo, a Daphne, a gente descobre que ela tinha o Cyrenix, sendo que nunca tinha sido mencionado antes, e esse tipo de coisa, esses furos comuns que acontecem durante a série. Aí acaba a quinta temporada e logo depois já veio a estreia da sexta temporada, sendo que o terceiro filme veio depois da sexta temporada, sendo que a história dele acontece entre a quinta e a sexta. A quinta temporada acaba e aí vem o terceiro filme, O Mistério do Abismo, que conta a história das Trix lá, depois que elas saíram e tudo mais. Aí o terceiro filme, esse terceiro filme é inútil. Inútil. A única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é inútil. Porque não tem nada de relevante, não acrescenta nada na história, foi apenas um filme pra ganhar dinheiro. Tanto que foi um fracasso e a Rainbow não pretende mais fazer outro filme das Winx por conta disso. Porque não supera as expectativas do público, simplesmente assim. E aí acaba esse filme, aí começa a sexta temporada. As Trix chegando lá na terra natal da Bloom, e etc. E tem toda aquela história, e depois vem a sétima temporada, né? E agora vai vir a oitava temporada, que a gente espera que siga a linha certinha da cronologia, que não venha com nenhum erro, né? Mas é bem provável que vai acontecer algum erro, porque sempre tem algum erro. Por exemplo, um erro enorme de cronologia da sexta temporada é que mudaram as Pixies. Isso foi ridículo. Rainbow, isso foi ridículo. Ridículo demais.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos como esse, de análise de episódios ou de temporadas, não sei, deixa aqui embaixo essa sugestão. Se inscreve aqui no meu canal, deixa seu joinha, compartilha com seus amigos, comenta bastante, que eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Eu sempre leio, eu sempre procuro dar um amém nos comentários de vocês para indicar que eu li. Então continue fazendo isso, que eu gosto bastante, gente. Um beijo e até o próximo vídeo, galera!